E agora estaremos lendo do versículo 5 ao versículo 11, que nos diz assim: Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laaroi. Meus queridos, nós agora iremos falar sobre a morte de Abraão. Note que Abraão tinha consciência que no aspecto espiritual a promessa deveria ser mantida para com Isaque. Razão pela qual, ainda vivo, ele separa os filhos das escravas do filho da promessa, Isaque. Isso é interessante. E aos filhos das escravas ele dá presente, enquanto o Isaque tem uma bênção maior. Tudo isso porque Abraão sabia que Isaque era o filho da promessa, e essa promessa deveria ser mantida. Observe bem o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 21, 12. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então Abraão tem plena certeza de que Isaque é o filho da promessa, escolhido por Deus, destinado para esse fim, para propósito específico. Então, é importante entender que algumas medidas, como essa aqui que Sara tomou, parecia ser pesada, mas na verdade ela estava fazendo isso para preservar o lar, incluindo o filho da promessa, pois ela também não queria que ele fosse prejudicado. E aqui, meus queridos, mas logo se tem, no final, a vida de Abraão terminando, mas também a união dos seus dois filhos. Então, é importante atentar para esses pormenores que cercam os versículos 5 a 11 desse capítulo 25. Abraão era um homem responsável. Abraão era um homem sincero. Ele não despreza o filho que teve com Agar, nem os filhos que também teve com Quetura. Na verdade, ele abençoa Ismael e abençoa todos os demais filhos. E a prova é que ele dá a essas mulheres e aos filhos presentes, muito presentes. Imaginemos que Abraão distribuiu muitas coisas para elas e os seus filhos. Porém, ele sabia que Isaque deveria ter o direito de toda a propriedade e autoridade espiritual. Ele seria o herdeiro legal, porque tinha direito à promessa. Era o filho da promessa. Então, aos outros, ele concede presentes. Mas ao filho que teve com Sara, o filho da promessa, tem o direito de propriedade e o direito de autoridade espiritual. Tudo porque ele era legal. No versículo 8,
nós temos a cena triste, que é o final da vida do grande patriarca Abraão, que viveu 175 anos. É isso que você pode logo acompanhar no verso 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. No versículo 7 diz: viveu 175 anos. A expressão expirou, no hebraico, fala de desaparecer, sucumbir, lançar de si o fôlego de vida. Ou seja, a batalha terrena, a batalha do homem de Deus, a sua trajetória, a sua caminhada neste mundo, chegou o dia de terminar. Tudo que tem um começo, tem um fim. Muito especialmente o aspecto humano. A nossa vida humana, ela tem um início e ela também tem o seu fim. Outra expressão maravilhosa, presente no texto, que serve de epitáfio para a vida de Abraão, é essa: e foi congregado ao seu povo, ou reunido ao seu povo. É uma expressão que não quer dizer simplesmente colocar na sepultura, porque logo que você prossegue com a leitura, a Bíblia diz que ele vai ser sepultado na cova de Macpela, como está aí no versículo 9. Então nós temos duas coisas aqui importantes. A primeira é que ele foi congregado ao seu povo, mas a segunda é que diz que ele foi colocado na cova que ele comprara. Veja a distinção. Essa expressão, reunido ao seu povo, é mais forte do que colocado na sepultura. A primeira, que é reunido ao seu povo, deixa claro que a vida continuaria após a morte. Está em Gênesis 47:30, que nós podemos ler essa passagem bíblica para que você atente bem para essa particularidade. Veja o que diz 47:30. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Isso aqui é o pedido do próprio Jacó para com José. Então nós podemos analisar bem que a expressão reunido é a continuidade da vida após a morte. Atentemos para a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 13. Olha o que nos diz: porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Você percebe aí que Abraão acreditava que não ficaria só na sepultura. Para a sepultura iria o seu corpo, mas seu espírito iria unir-se aos seus pais, ou seja, ele teria a continuidade da vida depois da morte. Podemos crer que ele foi para o lugar onde ficavam os espíritos daqueles que morriam, isto é, no Sheol. Para um bom entendimento disso, basta lermos Lucas, capítulo 16. O texto diz que Abraão morreu em ditosa velhice. Podemos crer que tal afirmação seria um tipo de expressão fúnebre para com um homem que nesta vida desenvolveu uma vida de comunhão e fé com Deus. O texto aqui é encerrado com a presença dos dois irmãos no sepultamento do pai, o que mostra o quanto eles o amavam. Ismael vai continuar sua vida, sendo a mesma limitada em uma determinada esfera humana. Mas Isaac prosseguirá a sua vida também, mas sendo portador da promessa espiritual. Isaac não era Abraão, nem jamais poderia ser. Todavia, o consolo de Isaac era saber que o mesmo Deus que abençoara seu pai também estaria com ele para lhe abençoar. Que Deus os abençoe para todo sempre. Amém.